Fala galera, tudo bem? Muito bem, hoje eu vou dar sequência no assunto sobre movimento uniformemente variado. Vamos falar hoje das propriedades gráficas, tá? Bom, conforme já estudamos anteriormente, no movimento uniformemente variado, MUV, o que acontece com a velocidade? Começa a variar, fazendo surgir uma grandeza chamada aceleração, que será sempre o quê? Uniforme, tá? E nós vimos que a relação do espaço-tempo é uma equação de segundo grau. Nós vimos que a relação da velocidade com o tempo é uma equação de primeiro grau. Então vamos lá, vamos parar e analisar graficamente isso. Começando pelo espaço, nós temos as três grandezas aqui, ó, espaço, velocidade e aceleração, todas em função do tempo, tá? Beleza, então olha só, vamos falar da relação espaço-tempo. É uma equação de segundo grau, portanto, se a gente jogar isso num gráfico, vai resultar numa parábola. Lembra? Lá no nono ano que você estudou a equação de segundo grau, some produto, Bhaskara, graficamente aquilo dava parábola. Muito bem, pode dar uma parábola de boca para cima, e pode também ocorrer de ter uma parábola com boca para baixo. Lá na matemática, quando você tem uma parábola com boca para cima, significa que o termo A, porque você tem o termo A, o B e o C na equação do segundo grau. Uma parábola com boca para cima significa que o termo A é positivo. Ou vice-versa, se o termo A é positivo, vai resultar numa parábola com boca para cima. Sabe quem é? Na matemática que você tinha o termo A, sabe quem na física será o termo A para nós? A de aceleração. Muito bem, então vamos lá. Se a aceleração é positiva, A, boca para cima. Ou vice-versa. Se um gráfico tem boca para cima, porque a aceleração é positiva, está acelerando. Mas se tiver um gráfico com a parábola com a boca para baixo, significa que é uma aceleração negativa, ou seja, está desacelerando, tá? Ainda no gráfico, ainda na relação espaço-tempo, tem algumas curiosidades que eu quero chamar a atenção aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui o vértice da parábola. Isso chama-se vértice. É onde inverte o sentido. Vértice e vértice. Esse pontinho da parábola, que a gente chama de vértice, que inverte o sentido, nós já sabemos que todo corpo, para inverter o sentido, primeiro ele tem que parar. Tá? Muito rapidamente, mas ele para. Se eu jogar esse giz para cima, o giz vai sair com uma velocidade muito grande da minha mão. Só que a velocidade na subida vai diminuindo, até que ele para inverter o sentido e começar a cair. Então, sempre na inversão de sentido, o corpo para. Com isso, a gente vai admitir que naquele ponto, se ele parou, a velocidade é zero. Então, nesse ponto, nós já sabemos que a velocidade valerá sempre quanto? Zero. O que nós sabemos também aqui nesse gráfico, que está com a boca para baixo, que a aceleração aqui, ela é o quê? Negativa, né? Muito bem, vamos em frente. Olha só, o vértice da parábola, caramba, é aí que vai inverter o sentido? Sim. O que significa isso? Que nesse ponto a velocidade será zero. E se eu tenho aqui um gráfico com uma parábola com a boca para cima, significa que essa aceleração é o quê? Positiva, tá? Vamos em frente. Relação espaço-tempo. Agora eu vou falar com vocês da relação velocidade-tempo, que é uma relação de primeiro grau, é uma equaçãozinha de primeiro grau. V é igual a V0 mais AT.
primeiro grau. Se a gente tem uma equação de primeiro grau e eu quiser jogar isso no gráfico, vai resultar numa reta crescente ou decrescente, porque agora a velocidade, o que ela faz mesmo? Ela varia. Então, ou ela aumenta ou ela diminui. E é isso que eu estou te mostrando aqui, tá? Velocidade aumentando, nesse outro gráfico, velocidade diminuindo. Muito bem. Quando a velocidade aumenta, o que eu deveria fazer num carro para conseguir aumentar minha velocidade? Apertar um pedal chamado acelerador. Ah, então quando a velocidade aumenta, porque eu estou acelerando? Sim. Então aqui eu teria o quê? Uma aceleração positiva. Já outro gráfico, o que está acontecendo com a velocidade ao longo do tempo? Olha ela, ó. Ela está caindo a velocidade. Se ela está caindo, é porque eu estou soltando o pé daquele pedal chamado acelerador. A velocidade diminui, significa o quê? Então, que eu estou desacelerando. Pronto. Então aqui eu já sei que, se é uma reta decrescente, minha aceleração será sempre negativa. E como eu represento essa aceleração positiva e negativa no outro gráfico que pode aparecer? Ah, é o gráfico da aceleração pelo tempo. Muito bem. Quando a aceleração é positiva, bom, se tem aceleração, ela é o que sempre? Lembra? Uniforme. Variado refere-se à velocidade. Uniformemente refere-se à aceleração. Então, a aceleração é uniforme. Quer dizer que a aceleração surge nessa matéria, mas será sempre uniforme. Então, essa aceleração não pode nem aumentar nem diminuir. Tem que ser constante. Se ela é positiva, como que eu desenho? Como que eu faço o gráfico da aceleração? Uma reta constante. Quem está aumentando é o tempo, mas a aceleração se mantém constante. Do lado de cima do zero. Porque ela é positiva. Porque quando ela for negativa, eu vou ter que desenhar essa reta constante abaixo do eixo, abaixo do zero, que são os valores negativos, tá? Muito bem. E para encerrar essa parte teórica, sempre que você tiver num gráfico de velocidade e o exercício pedir para você a distância, o deslocamento, caramba, deslocamento é ΔS. ΔS eu calculo com S final menos S inicial. Mas cadê os S's aqui? Aqui eu tenho valores de V. Aqui eu tenho valores de T. Eu não tenho valores de S para fazer um menos o outro. Caramba, então o que eu vou fazer para achar o ΔS, a distância, o deslocamento, se eu tiver um gráfico de velocidade? Sabe o que você vai fazer? Para você achar o ΔS aqui, num gráfico de velocidade, basta calcular a área da figura formada. Você vai ver que figura você tem aqui e calcula a área, tá bom? Da mesma maneira que se você tem um gráfico de aceleração pelo tempo, e o exercício pediu o ΔV para você, quanto dá a variação da velocidade? Peraí, variação da velocidade seria a velocidade final menos inicial. Eu não tenho valor de V para fazer um menos o outro. Então, como que eu vou achar o ΔV nesse caso? Num gráfico de aceleração? Do mesmo jeitão, é só calcular quem? A área da figura formada pelo gráfico, tá? Bom, pessoal, na próxima aula eu vou fazer bastante exercícios sobre propriedades gráficas do movimento uniformemente variado. E vou mostrar tudo isso acontecendo para vocês nos exercícios, tá? Então, fiquem comigo. E se tiver um link aqui, é exatamente nele que estarão postados esses exercícios, tá bom, pessoal? Valeu, até mais!